Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Momento Fértil, um espaço sobre reprodução humana com informação de confiança e acolhimento. Meu nome é Gabriela Cavalcante. O episódio de hoje é sobre infertilidade de causa tubária. Hoje, nosso convidado é Marcos Moura, médico especialista em reprodução humana, pela USP de Ribeirão. Oi, Marcos, tudo bem? Olá, tudo jóia? Um prazer sempre estar aqui, mais uma vez. Ótimo. A gente vai conversar um pouquinho hoje, certo, sobre a infertilidade de causa tubária, e eu queria que você começasse a falar um pouquinho qual a importância da trompa, né, da tuba, na gestação e para a gente conseguir engravidar. Perfeito, Gabi. A trompa ela é um órgão fundamental quando a gente fala em reprodução natural. Então, quando o casal vai tentar engravidar naturalmente, a fertilização, né, esse encontro, a fecundação, esse encontro do óvulo com o espermatozoide, ele acontece justamente na trompa. Tá? Então, a trompa ela vai ter esse papel de capturar aquele óvulo após a ovulação, e o espermatozoide passa através do seu trajeto e encontra o óvulo justamente ali na própria trompa. Depois, a trompa ela vai ter o papel de levar aquele embrião inicial, que vai se desenvolvendo com o passar do tempo, até estar pronto para implantar dentro da cavidade uterina. Então, sem a trompa, a gente não consegue engravidar naturalmente. Naturalmente, isso. Então, é muito importante que a gente fique de olho, né, em causas que podem alterar a função da trompa. E a gente, fazendo uma pesquisa, vê que cerca de 40% das causas de infertilidade na mulher são de fatores tubários. Então, é uma coisa muito importante que a gente precisa avaliar nessas pacientes. E quais são as principais causas, né, de infertilidade de causa tubária? Quais são os principais motivos que alteram a trompa e que dificultam as pacientes ficam com dificuldade de engravidar? Bem, com relação às doenças que podem afetar as trompas, a gente tem uma lista de doenças. A gente pode falar aqui das principais. Tá? Como você falou, realmente até 35%, 40% das causas podem ser relacionadas a alguma doença que afeta as trompas. E cerca de metade de todas essas causas tem a ver com a salpingite, que é um termo técnico para inflamação na trompa. Isso. Tá? Então, essa inflamação tubária, a gente pode elencar como uma primeira alteração, que ela vai afetar a parte interna dessa trompa. Tá? Então, é uma inflamação que normalmente é causada por bactérias que vão subir, né, através da vagina, colo do útero, endométrio, chegam lá nas trompas e podem causar algum dano, tanto naquele epitélio, aquele epitélio ciliar, né? A trompa tem vários cílios, e causar uma cicatrização, uma fibrose ali na trompa, gerando inclusive a quadros de obstrução total. Então, se essa trompa ela é fechada por esse processo inflamatório, a gente não consegue ter esse encontro, que a gente já comentou, do óvulo com o espermatozoide. E às vezes pode até passar o espermatozoide, mas aquele embrião, quando volta, ele pode ficar ali preso, vamos dizer assim, nessa aderência, nessa cicatrização, nessa fibrose, e gerar uma gravidez, inclusive, na trompa, que é a gravidez ectópica, que é quando a gravidez acontece fora do útero, da cavidade uterina. Tá? Então, a salpingite, então quando a gente fala em salpingite, inflamação, a gente lembra da doença inflamatória pélvica. Então, tem várias bactérias que podem causar, sendo a atriz principal, vamos dizer assim, a clamídia, que muitas vezes é uma bactéria que ela causa um quadro silencioso, então um quadro com poucos sintomas, às vezes a paciente tem uma dor pélvica inespecífica, não tem aquele quadro agudo de doença inflamatória pélvica que tem que internar, fazer antibiótico, mas é um quadro que passa muitas vezes despercebido e a paciente só vai descobrir que teve essa lesão, esse dano tubário, quando vai tentar engravidar e não consegue. Tá? Então a clamídia é essa bactéria que pode ser contraída na relação sexual, tá? E é uma das principais causas de infertilidade de fator tubário. Como a gente falou, a inflamação pode ser responsável por cerca de 50% dos casos de alteração tubária. Pronto, então é importante a gente avisar para as pacientes, né, que é um fator evitável, né? Perfeito. Como você falou, é uma doença sexualmente transmitível, tanto como gonorreia, como clamídia, que é outra causa de infecção nas trompas. Então, alertar as pacientes que caso elas não estejam, por exemplo, tentando engravidar ou tiver relações com outros parceiros, múltiplos parceiros, é importante o uso do preservativo para tentar evitar ao máximo esse tipo de infecção e no futuro, quando elas estiverem tentando engravidar, ter alguma repercussão na fertilidade, né? Perfeito. E puxando um pouquinho
Gabi, sobre essa questão de inflamação tubária, eu vou falar já um pouquinho sobre a hidrossalpinge. Nem toda inflamação, infecção tubária, ela vai gerar hidrossalpinge. O que é isso? O que significa essa hidrossalpinge? É quando aquela trompa ela fica cheia de líquido. Tá? Esse líquido muitas vezes é reflexo justamente de uma infecção. Então aquele epitélio ali fica produzindo um líquido que se acumula e esse líquido ele tem algumas particularidades. Essa trompa doente com esse líquido tem algumas particularidades. Então, tem vários estudos mostrando o quanto esse líquido, quando ele se comunica com a cavidade uterina, ele pode ser danoso para a fertilidade. Então, alguns estudos mostram taxas de até 50% a menos de sucesso na implantação dos embriões. Então, o que é que esse líquido faz? Ele pode ter uma ação tóxica para o embrião. Então, pode ser que tenha uma das trompas, por exemplo, a outra trompa, acontece uma fecundação, mas quando o embrião chega dentro do útero, aquela outra trompa doente com líquido, esse líquido pode refluir e atrapalhar essa implantação. Então, a implantação é atrapalhada do ponto de vista mecânico, vamos dizer assim. Então, imagine um endométrio que deveria ser fofinho, vamos colocar assim, cheio desse líquido. Então, realmente atrapalha e esse líquido pode, inclusive, como eu falei, ser tóxico para o embrião. Liberar algumas toxinas que atrapalham o desenvolvimento do embrião. Perfeito. Então, o que é que se viu? Que quando a gente fazia a remoção dessa trompa nos estudos, as taxas de gravidez eram semelhantes às pacientes que não tinham doença tubária. Na fertilização in vitro, por exemplo. Então, é um dos tratamentos, a gente vai falar um pouquinho de tratamento, mas é um dos tratamentos que são fundamentais. Ou ocluir essa drenagem desse líquido, ou realmente retirar a trompa, essa trompa adoecida. Porque realmente é um ponto super importante que a gente pode, inclusive, encontrar nos exames de imagem e conseguir resolver e melhorar bastante o prognóstico reprodutivo daquela paciente. Outras causas também de infertilidade de causa tubária também pode ser a endometriose, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre o que a endometriose pode causar na trompa. Ótimo. A endometriose realmente está atrapalhando, vamos dizer assim, várias etapas do processo reprodutivo, como a gente já sabe. E, sem dúvidas, uma das principais formas da endometriose agir é alterando a anatomia da trompa. Então, enquanto a salpingite, que é essa inflamação, ela acomete mais a parte interna da trompa, fazendo aquele dano ciliar ou acumulando líquido, a endometriose pode afetar principalmente a parte externa da trompa. Então, aquelas lesões, aqueles focos que estão ali na pelve, eles podem simplesmente alterar a anatomia daquela trompa. Ela fica numa posição mais difícil de conseguir pegar o óvulo durante a ovulação, não é isso? Exatamente. Então, essa trompa ela pode estar totalmente distorcida, elevada, né, longe daquela topografia daquele óvulo, daquele ovário que vai liberar o óvulo na ovulação, e por isso tem uma alteração mecânica, uma questão anatômica ali, de fato, que aquela trompa não consegue sequer alcançar aquele óvulo. Então isso diminui bastante as chances. Ou às vezes pode ter até uma questão de obstrução externa mesmo. Então imagine uma mangueira, né, a trompa como uma mangueira, que precisa estar móvel ali, tá? Para fazer sua função, e tem alguma coisa apertando aquela mangueira externamente. Então, pode haver uma obstrução do ponto de vista externo também, se houver uma lesão de endometriose mais importante. Isso, porque a endometriose vai causar, como você falou, lesões anatômicas, aderências que vão mudar a localização dessa trompa e dificultar, né, todo esse processo de pegar a trompa. É como se fosse uma mãozinha. Eu digo que a fímbria é como se fosse uma mãozinha que vai pegar o óvulo. Se ela tiver em um local que vai dificultar esse encontro, vai ficar mais difícil de acontecer essa gestação, né? Perfeito. E também tem outras causas de alterações tubárias, como cirurgias pélvicas, que muda também, entra na mesma questão da endometriose, né? Muda a anatomia da trompa, algumas causas congênitas que são mais raras. E eu queria que você falasse uma causa que é muito importante, que hoje em dia a gente está vendo que está tendo uma procura a mais, né, em relação a essa causa, que é a laqueadura tubária. E como a laqueadura vai atrapalhar, né, nessa questão do encontro da trompa, do espermatozoide com o óvulo, e o que a gente pode fazer nesses casos. Bom, falando sobre esse tópico, laqueadura, então a gente vê que cada vez mais é um ponto, né? Então as mulheres que optaram pela laqueadura, principalmente se foram mais jovens nessa decisão, muitas vezes chegam no consultório falando que mudaram de parceiro ou desejam aumentar o número de filhos,
mas já tomaram aquela decisão. Então, a gente sempre tem que falar para as pacientes que vão fazer laqueadura que é um método irreversível. Tá? Na verdade, existem algumas técnicas que podem tentar fazer essa reversão, mas a paciente que vai para a laqueadura, ela tem que levar em consideração que é irreversível. Isso pode não acontecer. A gente Isso pode não não acontecer. conseguir essa recanalização. Perfeitamente. Então, existem duas formas de conseguir a gravidez, basicamente depois de uma paciente ser submetida à laqueadura. A primeira é tentar fazer uma cirurgia, realmente, de recanalização, que muitas vezes, como você falou, não é possível. Isso vai depender de vários pontos. Então, quanto daquela trompa foi seccionada na cirurgia, qual foi a técnica cirúrgica utilizada. Então, às vezes, a técnica utilizada foi a retirada de uma parte da trompa. Então, a gente não tem como fazer a junção mais. Isso, como eu falei, a fímbria, por exemplo. Se a gente retirar a fímbria, que é essa mãozinha, né, que a gente pega o óvulo, a gente não vai conseguir mais recanalizar, porque não vai ter mais outra parte da trompa para a gente reconstruir. Então, também é uma coisa a ser levada em consideração, né? Exato. E também a experiência do cirurgião, que vai fazer essa recanalização. Então, a gente sabe que, na nossa realidade, não existem tantos cirurgiões que têm experiência nesse procedimento. E é um procedimento que, obviamente, ele não vai garantir sucesso. Então, lembrar que é um órgão muito delicado, né? Muito, realmente, delgado, é um órgão fino. Então, aquela sutura, inclusive, pode não ser bem sucedida, bem viável, e pode, inclusive, trazer um risco adicional de uma gravidez ectópica, se a paciente for tentar engravidar naturalmente, que é o objetivo após a recanalização. Tá? E a outra forma de conseguir a gravidez é justamente não utilizando a trompa, que a gente iria para as técnicas de reprodução assistida, especificamente a fertilização in vitro, que é o procedimento que a gente faz de estimular os ovários, capturar os óvulos, essa captura é feita via vaginal, tá? E fazer a junção do espermatozoide com o óvulo em laboratório. Então, quando a gente falou de gestação natural, essa junção acontece na trompa. Na fertilização in vitro, o próprio nome já diz, é feita no laboratório. Tá? Então, a gente não precisaria da trompa. A gente não precisa da trompa, exatamente. Então, é uma das formas que a gente tem hoje de conseguir a gravidez mesmo pós-laqueadura. Certo. Então, já que a gente já sabe um pouquinho das causas, né, de causas de infertilidade de fator tubário, como a gente vai investigar essas causas, né? Que exames a gente vai fazer nessas pacientes para tentar descobrir se ela tem alguma alteração nas trompas e o que a gente pode fazer com esses exames, né? Que tratamentos a gente vai seguir, dependendo do exame, de que alteração a paciente teve no exame. Ótimo. Então, a gente sabe que parte da propedêutica básica de avaliação de um casal infértil inclui a avaliação tubária. Como a gente falou, 35%, às vezes até 40% dos casos vai ser de etiologia tubária. E não é porque teve um fator alterado, que sabidamente alterado, por exemplo, uma paciente com síndrome do ovário policístico, que tem dificuldade para ovular. Não quer dizer que só isso vai estar alterado. Então, os fatores eles podem se sobrepor no casal com infertilidade. Então, de forma alguma, a gente pode excluir da investigação a avaliação da trompa. Então, o exame básico, né, é um exame que vai avaliar a permeabilidade tubária. E o mais utilizado e mais difundido é a histerosalpingografia, um palavrão, né? Mas é um exame que, na verdade, vai mostrar várias informações valiosas quando a gente está investigando esse fator tubário. Por quê? Como é esse exame, primeiramente? Vai ser basicamente um contraste que vai ser injetado na cavidade uterina via vaginal. Então, vai se injetar esse contraste e vai ver a progressão desse contraste através de exames de raio-x para ver qual vai ser o caminho, né, desse contraste. Se o contraste ele vai cair na cavidade abdominal, a gente sabe que aquela trompa está aberta. E através do caminho que esse contraste faz na trompa, a gente consegue ver a anatomia tubária. Então, por exemplo, se é uma trompa que está mais elevada, aderida, a gente consegue ver que esse contraste ele vai extravasar mais em cima do que o habitual. Tá? E outra coisa importante é falar que a trompa, eu fiz a analogia com a mangueira, mas ela não é uma mangueira, um cano, né? Então, esse exame ele consegue ver se a trompa está aberta ou não, mas às vezes existe um dano lá ciliar que é uma limitação desse exame, a gente não consegue ver. Mas é um exame valiosíssimo porque muitas vezes a gente vai diagnosticar
várias causas, porque a gente não consegue ver, por exemplo, a trompa no ultrassom simples, só se ela tiver muito alterada, como a hidrossalpinge. Isso, a hidrossalpinge. Mas a gente consegue ver, além da hidrossalpinge nesse exame, a gente consegue ver se existe um bloqueio tubário. Então, por exemplo, uma paciente que fez laqueadura, se a gente fizer uma esterossalpingografia, a gente vai ver que realmente essa trompa ela enche, mas para de encher no meio do caminho, que é justamente a região que foi ligada. Inclusive, é um dos exames que a gente faz quando a paciente está querendo fazer recanalização para saber, entender um pouco que técnica foi utilizada e em que altura a trompa foi laqueada, para a gente saber se a partir daí, né, a gente vai conseguir, tem perspectiva de recanalizar essa trompa. Né? Perfeito. Então, esse exame realmente ele é indispensável. Então, muitas vezes as pacientes elas chegam na investigação, até fez o espermograma, né? E tá tudo bem. E às vezes faltou esse exame. E esse exame não pode faltar, né? De forma alguma. E é um exame que assusta um pouco as pacientes, não só pelo nome, né? Como você falou, um palavrão, um nome grande, e as pacientes ficam sem entender direito o que é. Mas também porque muitas pacientes relatam incômodo durante o exame, né? Alguma paciente, algum colega que fez, falou, paciente, um exame bastante doloroso. Então, é sempre importante a gente avaliar direitinho onde a gente vai estar fazendo esse exame, um profissional capacitado, né? Para poder fazer da forma correta. Não é só injetar o contraste e o contraste vazar pela trompa, como você falou. Tem que ser tudo feito da forma certinha, o contraste tem que ser injetado numa velocidade correta, a paciente tem que estar numa posição correta, um período certo do ciclo menstrual para ser realizado, para que não interfira no resultado do exame, né? Então, são vários fatores que a gente precisa avaliar, escolher sempre bem a equipe que a gente vai estar fazendo o exame, para não, às vezes, dar um exame alterado que, na verdade, não estava alterado, foi só um erro do exame. Então, é sempre importante a gente conversar com as pacientes sobre isso e mostrar que é mais uma etapa do tratamento, né, da investigação, que é um exame importante a ser realizado, né? E quais outros exames a gente pode fazer nessa investigação, além da esterossalpingografia? Existe um outro exame que, na nossa realidade aqui, não é tão difundido, que é a esterossono-salpingografia. Então, aumenta ainda mais o palavrão. Mas a gente vai fazer, basicamente, uma avaliação dessa trompa com ultrassom. Tá? Então, a gente injeta um contraste e vê a permeabilidade tubária com um contraste um pouquinho diferente. Não é esse contraste radiopaco que a gente usa para fazer a radiografia, o raio-x. Porque se a gente for fazer um raio-x normal, a gente só vai ver a bacia, o osso, não vai ver trompa. Por isso que a gente precisa desse contraste para poder ele corar no raio-x e mostrar todos os órgãos, né? O colo do útero, a trompa, direitinho. E na esterossono, como você falou, a gente usa outro tipo de contraste porque é por ultrassom. E se a gente for fazer uma ultrassom normal, né, uma transvaginal normal, a gente não vai conseguir ver trompa se ela tiver sem nenhuma alteração ou uma hidrossalpinge feito você falou. Por isso que a gente precisa injetar esse contraste na ultrassom para a gente conseguir ver essa trompa. Perfeito. E o último exame, que seria, na verdade, o melhor exame, mas que a gente não indica de rotina, é fazer uma pequena cirurgia, uma laparoscopia, tá? Então, a gente vai entrar com a câmera dentro da barriga da paciente, para olhar aquela pelve e injetar um contraste via vaginal, tá? E aí, a partir dessa cirurgia, a gente consegue ver ao vivo, né, se essa trompa é permeável, e também a gente acaba diagnosticando se existe alguma alteração na anatomia dessa trompa. E aí, a laparoscopia ela tem uma vantagem de ser diagnóstica e também, se tiver alguma aderência, o médico que vai estar ali em campo cirúrgico pode já resolver essa aderência tubária. Mas, obviamente, não é um exame que a gente vai fazer como exame básico, primeiro exame. Sim. De já rotina. Que é um exame invasivo, requer anestesia. Exatamente. Tudo. E vamos agora para as partes do tratamento, certo? Quais são os tratamentos que a gente pode fazer nessas pacientes que têm alteração tubária? Né? O que é que a gente pode fazer de cirurgia, de tratamento de reprodução para as pacientes que querem engravidar? Perfeito. A gente já comentou algumas coisas, mas só relembrando. Às vezes a paciente pergunta, nossa, mas a trompa tá doente, tem conserto? Então, se vale a pena ou não, a depender do caso, vai depender de vários fatores. Então, por exemplo, se chega uma paciente já de 40 anos, por exemplo, com alteração tubária, a gente avalia o sêmen do esposo, já tem também uma alteração. Ou seja, a gente vai juntando uma série de fatores que vão dificultar a gravidez. Talvez não valha a pena a gente pensar nesse conserto, vamos dizer assim. Talvez colocar a paciente
sob um procedimento cirúrgico, que não é isento de riscos, quando a gente tem na nossa mão a fertilização in vitro, né, que vai realmente burlar, já que a gente não precisa da trompa, vai pegar um atalho, vamos dizer assim. A gente consegue pegar os óvulos e juntar em laboratório com o espermatozoide e formar os embriões. Então, a decisão sobre se tem uma doença tubária, por exemplo, uma aderência, e a gente vai pensar se vai consertar a aderência ou se vai direto para a fertilização in vitro, inclui uma série de fatores. Então, a idade da paciente, ela é fundamental. A reserva ovariana. A reserva ovariana, se tem fator masculino, como a gente comentou, associado, o número de filhos que essa paciente deseja ter, tá? Então, uma série de pontos que a gente junta no quebra-cabeça e conversa com a paciente sobre se realmente é custo efetivo e o que é que ela espera com o resultado dessa possível intervenção cirúrgica. Alguns casos, por exemplo, uma obstrução, não vai ser possível reverter do ponto de vista cirúrgico, muitas vezes. Então, tem essa limitação, nem todo caso vai ser possível, do ponto de vista cirúrgico, a gente solucionar, tá? E a hidrossalpinge, realmente, o melhor tratamento, claro que a gente pode abrir a trompa, drenar o líquido, isso é uma opção possível, mas do ponto de vista de melhor sucesso, seria realmente a retirada daquela trompa, que é uma trompa doente. Isso, até porque a gente vai abrir a trompa, retirar o líquido, vai ter que fechar a trompa novamente e muito provavelmente pode ficar alguma aderência, alguma cicatriz naquela trompa que possa ser, que dificulte a gravidez, aumente o risco de gravidez ectópica, né, que é a gravidez fora do útero, então nem sempre é uma opção. Então, basicamente, os tratamentos que a gente vai ter nesses casos de infertilidade de causa tubária vai ser a fertilização in vitro, já que a gente não precisa da trompa nesses casos, o encontro vai ocorrer no laboratório, essa etapa a gente vai pular. E, em alguns casos, a recanalização tubária, né, como a gente já citou anteriormente, em pacientes que já fizeram laqueadura, que, como você também citou, vai depender muito da técnica que foi utilizada, da idade da paciente. Como você falou, paciente de 40 anos, já tem idade mais avançada, uma reserva mais baixa. Além de fazer a cirurgia, ainda vou ter que esperar a paciente tentar engravidar naturalmente. A paciente não tem tanto tempo assim, né? Então, são basicamente essas duas opções de tratamento que a gente vai ter nesses casos, né? Eu vou fazer algumas perguntas que são muito comuns, que as pacientes têm muito, para ver se para ajudar os pacientes nessas dúvidas, né? Por exemplo, tem muita paciente que pergunta, doutor, eu tenho uma trompa obstruída. Eu consigo engravidar com a minha outra trompa? Isso, se a gente consegue avaliar a outra trompa e realmente ver que ela tá pérvia, é possível sim a gravidez, tá? Tanto é que pra gente, por exemplo, fazer uma inseminação ou um namoro programado, a gente só precisa de uma trompa aberta, uma trompa funcionando. Lógico que se uma trompa é doente, a gente liga o alerta para a possibilidade da outra trompa também estar acometida, tá? Porque normalmente esse acometimento ele vem dos dois lados. Mas se existe uma trompa pérvia funcionante, apesar da chance ser um pouco menor, porque vai depender, por exemplo, no coito programado, em que mês aquele óvulo vai sair. Então, se for do lado da trompa, essa chance ela existe sim. Então, é bem possível da paciente engravidar espontaneamente. E tem que torcer para ela ovular do lado da trompa boa, né? Isso. Para facilitar mais ainda para essa paciente. E outra dúvida que as pacientes perguntam muito é, eu tenho endometriose, então só por isso minha trompa vai estar alterada ou não? Eu tenho a chance de ter uma trompa normal sendo portadora de endometriose? Ainda bem que não, né? Então, não necessariamente a endometriose ela vai afetar a região tubária. Não é o órgão mais comum. Normalmente a gente vê mais focos de endometriose ali em fundo de saco posterior, né? Perto ali do reto, ou em região anterior de útero, perto da bexiga, ou nos ovários, mas a trompa realmente ela pode estar ali sendo acometida. Então, não é porque você tem endometriose que vai ter um problema tubário, necessariamente. Mas, se você tem endometriose documentada, isso liga bastante o nosso alerta para pensar na possibilidade de ter uma alteração tubária junto também. E aí, mais importante ainda, essa investigação. A gente avaliar direitinho, fazer a histerossalpingografia, feito você falou, e a ultrassom com preparo para pesquisa de endometriose, para avaliar, né, se a paciente tem ou não essa trompa alterada, não é isso? Exato. Obrigada, Marcos. Foi muito bom te receber aqui no nosso Momento Fértil. Você poderia dizer suas redes sociais, onde as pacientes podem te encontrar? Bom, minha rede social é o Instagram, doutor.marcos, Marcos com U, .moura,
tá? E o Instagram da nossa clínica, Arte Fértil Reprodução Humana, vocês vão encontrar facilmente no Instagram. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um Momento Fértil. Lembrem de se inscrever no nosso canal, ativem as notificações, se inscrevam nas nossas redes sociais, que todas vão aparecer aqui na tela. Meu Instagram é Doutora Gabi Cavalcante CG. Até o próximo episódio.